Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que quem fala contra a religião é considerado herege, assim como Paulo foi uma peste? É isso mesmo! Os líderes religiosos nos dias de Paulo, os judeus que seguiam o legalismo de Moisés, consideram Paulo como sendo uma peste, um profanador, um herege, um perturbado, porque Paulo falava contra eles. Paulo pregava, anunciava a graça, o Cristo ressuscitado. Paulo pregava o fim do legalismo Moisés, o fim da obrigatoriedade do cumprimento dos estatutos, juízos e mandamentos mosaicos. Assim é a religião nos dias de hoje. Nós aqui falando, lendo, porque eu não sou pregador, eu não sou ministro de nada. Eu apenas sou um filho eleito do Pai no Espírito, e eu sou uma pessoa que acredita nos escritos bíblicos, e graças a Deus tem esse canal no YouTube que dá liberdade para que a gente venha ler o que está escrito, sem omitir nada. Eu não preciso esconder nada, eu leio o que bem entender. O que tiver aqui eu leio. Goste quem gostar. Quem não gostar, assiste outra coisa, assiste vídeo de receita de bolo, assiste vídeos de pornografia, fica à vontade. Mas esse espacinho aqui, Limpos pela Graça, é dedicado a falar dos escritos bíblicos. E graças a Deus, a cada dia que passa, o Pai tem dado entendimento. Porque afinal de contas, o tabernáculo dele, o escritório dele espiritual está em nosso espírito. Se assim é, então, ele está em nós, como está em Apocalipse 21:3. Deus está em nosso espírito. É ele quem nos conduz, é ele quem nos dá sabedoria, é ele quem nos dá direção, é ele quem nos disciplina quando a nossa carne tende a sair da linha. A nossa carne faz bobagens. Os desejos da nossa carne ficam aflorados. Aí o papai vem, ó, dá uma disciplinada. Olha, fica aí. Eu sou Ei, eu tenho 3 cirurgias na coluna. Claro, eu me conheço. Eu sei o que eu fiz no verão passado. E assim, segue o baile. Segue o baile. Olha que imagem linda, ó, que tá no fundo que eu coloquei. Você que quiser que eu coloque o fundo aí da sua cidade, você quiser falar, coloca lá, ó, na capital lá de Fortaleza, Recife, coloca lá Rio Grande do Norte, Natal. Eu moro aqui em Morada Nova, Quixaramobim, e eu quero que você manda aqui. Milagres na Bahia. Eu moro aqui em Jequié. Tira umas fotos aí, manda. Eu coloco o fundo que você quiser. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidadezinha da melancia, Arroio dos Ratos. Eu fui caminhoneiro, eu puxei melancia de lá. Eu quero que você procure no mapa Arroio dos Ratos, aqui no Rio Grande do Sul, e coloque aí no fundo. Eu quero que você coloque a imagem de Curitiba. Bora? E assim será feito. Então, o tema deste vídeo: porque quem fala contra a religião é considerado herege, assim como Paulo foi uma peste? Eu te convido a ler o livro de Atos, capítulo 24, versículos 5 e 6. Apenas 2 versículos. Porque, tendo nós... Quem foi isso aqui? Se você ler antes, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas. Porque, tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste. E promove desordens entre os judeus no mundo inteiro. Que mundo era esse? O mundo habitado. Sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então, Paulo, ele foi considerado uma peste porque ele falava contra Moisés, contra os mandamentos, os cerimoniais, os preceitos mosaicos. Quando eu venho aqui na frente dessa lente e falo contra o dízimo, que dízimo é uma maldição, porque o dízimo sempre foi alimentos, a 10ª parte que era tirada da colheita anual, ou seja, uma vez por ano, esses alimentos eram levados ao templo, que havia em Jerusalém, o qual foi destruído no ano 70, e esse alimento estando no depósito do templo,
os levitas, que a herança dos dízimos foi para eles, porque eles das 12 tribos foi a única tribo que não recebeu terra, porque para ele foi dado o sacerdócio. Então eles viviam dos dízimos e das ofertas, e eles distribuíam desses alimentos às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros. Vamos dizer que se eu estivesse lá, eu sou estrangeiro, gentil, eu iria ao templo buscar e não levar, e para eles mesmos sacerdotes. Aí eu falo isso, a pessoa fala, não, você é um profanador, você é um herege, você é um mentiroso, você é um anticristo, porque você está falando desse jeito, a nossa religião vai acabar, desse jeito não vai ter condições de pagar as despesas do nosso templo. E quem falou para você que o templo de Deus é de pedra? Quem foi que falou para você? Quem é que disse para você que as ofertas que eram pela lei, lá está lá em Neemias capítulo 10, quem é que disse a você que as ofertas dadas era para o sustento dos pançudo e papada de porco? Não, as ofertas eram para as festividades, para a manutenção do templo daqueles dias. Enquanto o templo estivesse de pé, o qual foi derrubado no ano 70, quando Jesus voltou em espírito e julgou, sentenciou os israelitas. Jesus em espírito cobrou as contas deles. Quando nós falamos, olha, o batismo nas águas é lei da purificação. O batismo nas águas serviu para a limpeza, para o arrependimento dos pecados. Quais eram esses pecados antes da cruz? Era o que mesmo? Os pecados eram as transgressões praticadas contra os 613 itens das leis mosaicas. Por isso que depois da cruz não existe mais pecados, porque não existe mais lei. Mas o religioso fala pecado, por quê? Porque ele está na lei. Então, quando Paulo falava aos judeus naqueles dias, aos fariseus, aos líderes, ele foi considerado como uma peste, como um herege. Assim acontece nos dias de hoje. Porque um dos pilares que sustenta a religião, todas que usa a Bíblia para explorar as pessoas, para enganar as pessoas, para tomar dinheiro das pessoas, todas que usam esse livro, eles estão pautados em Moisés. Eles estão apegados às leis mosaicas, porque eles dizem, não, 10% tem que ser toda a reunião que você vai. O envelope, holocausto, sacrifício, votos, não tarde em cumprir seus votos. Mas os votos era da lei, e a lei, o fim da lei foi Cristo. Então, por eles não viverem o Cristo ressuscitado, por eles, pela religião, viver Jesus de Nazaré antes da cruz, e por isso eles estão em maldição, debaixo de maldição. Então, todos aqueles que falam da graça, todos aqueles que falam da escatologia consumada do evangelho eterno, que é Deus em nós, herege. É comparado a uma peste semelhante a Paulo. É comparado a um herege. Porque heresia, ser um herege é ser contra as doutrinas religiosas. Claro que eu sou, totalmente. Baseado na Bíblia. Quando nós falamos aqui, olha, não precisa comer pão e beber suco para você ter comunhão com Deus. Porque Deus é espírito. E o espírito está em nosso espírito. Para que comunhão maior que essa? Aí um religioso, não, esse anticristo é mentiroso, não tem nada a ver, não. Deus está lá no terceiro céu. Por isso que eu oro, Pai Nosso que está no céu santificado. Não, filho. Ô menino, ô inocente. A oração nos dias de hoje, se é que você quer fazer, porque Jesus ensinou aos judeus, Pai Nosso que está no céu. Para você que nasceu depois do ano 70, você nasceu depois da cruz e depois do juízo do ano 70, se você quiser, fala assim, ó, Pai Nosso que está em nós. Santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, o teu tabernáculo, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acabou. Ei, acabou. Finalizou. É isso. Não tem mais. Não. Você está inventando outra oração. Essa oração aí é do diabo. Essa oração é de Satanás. Essa oração aí é do tico-tico no fubá. Não, a oração é Pai Nosso que está no céu. Porque eu ainda aguardo o meu Senhor voltar. Então fique sentadinho. Arrume uma rede, já que essa peste aqui, esse herege está falando, arrume uma redinha debaixo de um pé e fique balançando ali, tomando um chimarrãozinho, tomando um tererezinho, comendo um biscoito. Espera ele voltar.
Há 2000 anos ele já voltou, vai fazer 2000 anos, e você está aí ainda, vivendo de ilusões, vivendo de fantasia. Também falaram isso acusaram Jesus também de não pagar imposto a César. Veja, Lucas 23, 2. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague o imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo Rei. Se Jesus falou, se Jesus foi considerado isso, se Paulo foi considerado, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, então para mim é um orgulho, sem merecer comparação, sem merecer. Mas já que você acha que eu sou isso, um herege, uma peste, um anticristo, muito obrigado. Você me faz muito feliz, igual aquele filme do Bob. Você está me fazendo muito feliz querer me comparar. Eu não chego nem na sujeira da sandália daqueles homens, nem na sujeira. Mas já que você acha que eu sou tudo isso, muito obrigado. Porque quem fala contra a religião é considerado herege, assim como Paulo foi considerado uma peste? Por causa disso. Porque nós mostramos nos escritos, a contradição da religião, porque eles vivem Moisés, porque eles vivem nas trevas, porque eles vivem no legalismo, para quem prega a graça de Cristo, para quem anuncia a graça de Cristo, para quem fala da graça de Cristo. E eu, graças a Deus, eu estou um pouquinho mais adiantado, porque eu já entendi sobre o Evangelho Eterno. E o Evangelho Eterno, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, ele já se cumpriu quando Apocalipse 21, 2 e 3 também se cumpriu, que é Deus em nós. Isso é o Evangelho Eterno, não sendo mais necessário pregar o Evangelho para ninguém. Para ninguém, porque todos, já assim disse ele, depois daqueles dias, todos me conhecerão. Não será preciso mais falar de mim para ninguém. Então, assim está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e 11. Assim está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Ninguém precisa falar dele. E assim disse Paulo também em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. O evangelho foi pregado a toda criatura nos dias de Paulo. Porque o evangelho deveria ser pregado, por quê? Para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo do ano 70. Então, eles deveriam estar preparado, a mente, suas mentes, seu entendimento, a sua fé deveria estar avivado no Cristo ressuscitado. O conhecimento do perfeito, que o perfeito iria vir e ele veio. Por isso foi dado fim a todos os dons. Para isso que foi pregado o evangelho, para preparar os irmãos para o juízo do ano 70. Então eu deixo para você essa mensagem, espero ter sido útil e eu peço a sua contribuição com este canal. Não é com Pix, não é com dinheiro em conta bancária, não. Apenas dê um like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Até a próxima, se assim o nosso Senhor, o Pai do nosso Espírito permitir. E tchau!